É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu falo sobre um assunto que eu não falo já há alguns anos, que é sobre Portugal, né? Para aqueles que conhecem o canal há mais tempo, sabem que eu tenho, além da cidadania brasileira, cidadania portuguesa por ascendência, né? Minha família veio de Portugal, lá da região do Porto, né? Porto e região ali, Braga também, aquela muvuca ali, enfim. E eu costumo acompanhar conteúdo de Portugal, né? Tanto alguns youtubers como portugueses, né? Não brasileiros que moram lá. E também a mídia portuguesa, né? Eu sei que é mídia em qualquer lugar. Mas tem um canal, né, que eu sigo chamado Fala Portugal, que é da Record, se eu não me engano, né? A Record também tem presença em Portugal. E fica botando aqueles crimes, não sei o quê. Tipo, tava uma gangue lá de ladrões de escapamento, né? Os caras chegavam, serravam o escapamento, tipo, era rapidinho, né? E tava uma loucura isso aí. Isso era crime de local, tá? Esse negócio de serrar escapamento e tal, durante a noite ou em ruas não tão movimentadas. O cara entrava embaixo do carro, saía tipo em 2 minutos, né? É crime local. Né? Fica meio claro isso, né? Outros tipos também de crime, né? E tal, fraude, enfim, normal, tem em qualquer lugar, né? Óbvio. Porém, mais ou menos de um mês pra cá, talvez um pouquinho antes, mas que eu começo a ver com mais frequência são crimes que me dão aquela impressão de Rio de Janeiro, né, cara? Dois caras numa moto, roubar a loja mão armada quando a loja tá em horário de fechar, ou seja, tipo, a loja, o último cliente, o cara entra, assalta a loja, sequestro, acerto de droga. Acerto de droga acho que já existia em Portugal, sempre teve, né? Mas está começando a ficar com mais frequência. Novo cangaço, já começou a aparecer no interior de Portugal. Pô, tem uma cidade lá na Guarda, cara. Guarda no meio do nada. Os caras estavam fazendo roubo lá na cidade, sabe? Pô, é um lugar que, tipo, Portugal, em geral, não está acostumado com violência como o Rio, São Paulo, né? Que tem forças de combate especializado para certos tipos de crime, né? Não tem um BOP em Portugal, nunca precisou. Até no próprio Rio, até 79, se não me engano, não tinha BOP. O BOP vem naquela época ali, começa e tal. Nos anos 80 ele se torna, 80 e 90, né, se torna vital. Hoje em dia é indispensável que o Rio, São Paulo é outra coisa, né, mas o Rio, acho que Brasília também tem BOP, então é complicado, tá? Então, você vê que assim, a perplexidade dos cidadãos, né, os velhinhos, tipo, muitos lugares desses só tem velho, tem lugar que só tem velho, né? E óbvio, né, que nos comentários você vai ver o pessoal falando, a gente sabe de onde vem, não sei o quê, pessoas portugueses lá reclamando. E olha, não tem o que falar, meu irmão. Ué, dois caras numa moto, da onde vem esse crime, cara? Eu não sei se isso surge no Rio ou se isso surge na Argentina e depois isso vai para o Brasil, porque lá na Argentina, lá para 2010, começou esse tal do motochoro, que era exatamente dois caras numa moto. Eu acho que isso foi importado, mas isso não importa, a gente sabe que isso acontece demais no Brasil, né? No Rio principalmente, Rio, cidades maiores do Nordeste, como Recife, Fortaleza, são cidades bem perigosas. São Paulo tem esse crime assim, né, do vagabundo, mas tem um crime especializado, tipo o cara que rouba Rolex e tal. Mas no geral esse tipo de crime, principalmente a mão armada, não era tão comum em Portugal. Existia, óbvio. É aquele negócio que eu sempre falo, gente. Se o lugar não tem polícia, se o lugar tem polícia, tem violência. Alguma violência tem, né? Só que eu acho que já era, cara, porque a tendência é que aumente isso, porque as facções do Brasil estão entrando cada vez mais em Portugal. Tem muita gente que não entende, cara. A droga que sai do Rio, e que sai do Rio há décadas, ou até décadas nesse momento, ela vai para alguns lugares específicos na Europa. Ela vai para Lisboa, acho que vai para Cádiz e vem aqui para Roterdã e Antuérpia. São os 4 lugares para onde vem. Agora está começando a vazar a violência nesses lugares, assim como no Rio. O Rio sempre mandou cocaína para fora. A violência começa a vazar nos anos 80, né? Agora está começando a vazar a violência em Portugal. Aqui na Holanda ainda não vazou ainda, mas vai chegar um momento que vai vazar, cara. Porque tem leis permissivas, que também tem em Portugal. A diferença do crime não ter prosperado em Portugal e ter prosperado no Rio não é a qualidade do cidadão de bem do Brasil e de Portugal, e nem a qualidade excessivamente melhor das leis e da polícia portuguesa. Não é. A diferença é que os bandidos não estavam interessados em ir para lá. Agora estão. Não sei porquê. Não sei o que mudou nas facções de começarem a vazar coisa, né?
aí em Portugal, para quem mora aí, eu não moro aí, eu moro na Holanda, né? Mas eu me preocupo com Portugal porque eu já falei, né, gente? A minha meta eu voto há anos lá. A minha meta, quando me aposentar, morar lá. Ou pelo menos um dos pontos onde eu vou passar parte do meu ano vai ser em Portugal. Então eu fico preocupado também com Portugal. E eu vejo com muito pesar o que está acontecendo e não tem solução. Porque, por exemplo, a tal da lei, tem essa lei permissiva aí da CPLP, né? Que o pessoal está falando, tipo, é complicado. E até muita gente fala, 95% das pessoas são gente boa. Os 5%, quando a massa é grande, que não presta, é complicado, gente, complicado mesmo, tá? E até eu tava vendo uma brasileira, um português reagindo a uma brasileira, eu não vou reagir ao vídeo dele, mas eu tô meio que dando um resumo, né? O que ele fala que é o óbvio, tipo, gente, se todas as pessoas da CPLP tentarem ir para Portugal, não vou dizer que é fisicamente impossível, mas, porra, é complicado, né? Eu acho que dá para caber 300 milhões de pessoas ali em Portugal, dá, mas daquele jeito, né, cara? Vai acabar o país, né? Vai ficar, né, gente espremida. É como, digamos, hoje na minha casa moram 3 pessoas, é como se morassem 50. Dá para morar? Dá, igual cela de cadeia. Se entrou é porque cabe, né? O pessoal fala, não cabe. Cabe, mas fica uma merda. Então, no geral, caso de fato a economia do Brasil vá para o saco, ou o tecido social do Brasil vá para o saco, e mais pessoas tentem ir para Portugal, o que é um caminho natural, porque muitos brasileiros não falam outro idioma, muitos brasileiros não têm acesso a outro visto, muitos brasileiros nem passaporte têm. O cara vai tirar um passaporte, vai miguelar em Portugal, e vai dar aquele negócio, tô procurando emprego, aí vai ficar lá ilegal. Então isso pode crescer muito ainda. O pessoal tá nervoso hoje porque tem, sei lá, vamos botar aí 500 mil brasileiros em Portugal, porque, por exemplo, a minha situação, eu legalmente em Portugal, eu sou português, né? Em Portugal eu sou português, no Brasil eu sou brasileiro, eu não posso dar um louco, meter o louco e escolher a cidadania. Eu não posso escolher ser português no Brasil e nem ser brasileiro em Portugal. Por exemplo, aqui na Holanda eu sou português, nos Estados Unidos, de repente, eu seria brasileiro, pode ser que valha mais a pena. Tudo depende, entendeu? Essa que é a vantagem da dupla cidadania ou múltipla cidadania, tá? Isso é um ponto. Agora, uma coisa para deixar bem claro, que eu já falei sobre o negócio de se mudar para Portugal muitos anos atrás, não falo mais disso, porque eu acho que hoje em dia não vale a pena, porque principalmente antes o custo de vida em Portugal era baixo. Hoje em dia não é mais, os salários não são altos e o custo de vida é baixo. Se você está saindo do Brasil, né, em Portugal chama-se ordenado, né, com um rendimento, um salário de, sei lá, digamos que você no Brasil hoje ganha 8 mil reais. Cara, 8 mil reais é um salário alto no Brasil. Você não vai conseguir reproduzir esse salário em Portugal, não, o equivalente a isso, entendeu? Porque lá é bem caro moradia, sabe? Até essa menina tava falando lá, ela mora com a filha. Pô, se a pessoa ganha salário mínimo, né, que é o ordenado mínimo lá, digamos 800 euros. Cara, 800 euros você não aluga um imóvel em Portugal. Você não aluga um imóvel. 8 mil reais no Brasil. Cara, vamos botar aí 1.500 euros em Portugal. Cara, você aluga um imóvel e passa fome. Ou passa muita necessidade. Né? Então, muito cuidado com a questão de salário. Portugal não é esculacha não, gente. Eu tenho, né, raízes lá. Não é uma terra de oportunidades. Ou não é uma, como é que se diz? Terra de oportunidade. Não deixando claro. O Brasil já foi terra de oportunidade, os Estados Unidos ainda é, né? Ambos já foram bem melhores no passado, hoje não são tão bons, mas aquilo tem uma escala muito grande, país monolinguístico, ou seja, Estados Unidos, tu faz alguma coisa lá, tem 300 milhões de consumidores potenciais, no Brasil 200 milhões. Tudo bem que tem um poder de compra mais baixo, mas, é muito mais fácil você escalar uma empresa no Brasil do que em Portugal, por exemplo. Então não vá para Portugal achando que você vai ficar rico, não, cara. Na boa. Eu inclusive, na época, quando eu falava para as pessoas de repente considerarem para Portugal, eu nem falava para quem não era desenvolvedor de software, porque desde aquela época, software pagava bem melhor do que a média salarial. Tipo, desenvolvedor de software lá ganhava de 2.000 euros em diante, eu não sei como está hoje, tá? Mas o custo de vida vem aumentando desde então. Então já não sei, se você está hoje aí trabalhando como desenvolvedor de software em Portugal, me diz aí como que estão as coisas aí. Que eu saiba, cara, aqui na Holanda está apertado, né? Então eu diria que Portugal está pior, né? Proporcionalmente.
O lance é, muita gente no Brasil fala, eu tenho medo da violência e tal. De fato, hoje eu desliguei o aplicativo da violência, realmente traz uma paz, mas não é só isso que traz paz não, cara. Se você não consegue pagar comida, não consegue pagar moradia, porra, né, você vai... Igual a mulher falou, morei na rua. Eu falei, caraca, morar na rua é uma coisa que eu não considero. Tipo, se eu vou para outro lugar para melhorar de vida, morar na rua para mim não é um improvement não, cara. Não é um upgrade não, tá? Mas enfim, só para deixar claro, gente, se você tá pensando em fugir da violência do Brasil, óbvio, se você estiver no Rio ou em outro lugar mais violento, você vai ter um refresco ali em Portugal. Mas não necessariamente vai ser um país super tranquilo pelo resto da existência. As coisas mudam, né? Não sei. Tome com 1 quilo de sal, não é nem 1 graminha de sal, 1 quilo de sal. Qualquer coisa que alguém que tenta vender Portugal para você, principalmente se a pessoa chegou lá recentemente ou tem interesse, tipo, a pessoa não faz nada, tipo, não é um desenvolvedor, não trabalha com uma coisa boa. O cara vive de vender Portugal, cara, esse é um estelionatário, mantém a distância. Beleza? Não é isso aí? Valeu.